Olá a todos, nessa aula de hoje nós vamos estar falando sobre continuidade ou continuidade de funções. Para a gente definir o que é continuidade, vamos considerar f sendo uma função definida em um intervalo aberto i. E há um elemento deste intervalo i. Nós vamos dizer que a função f é contínua neste ponto A, se somente se o limite de f de x, ou seja, o limite da função, quando x tende a esse valor A, for exatamente igual ao valor da f de A. Se necessita dessa igualdade, nós temos que levar em consideração algumas condições de existência. E são essas condições que farão as obrigatoriedades de existência de continuidade da função. Então, primeiro é que, se tem essa igualdade, necessariamente a função tem que ser definida no ponto A. Ou seja, o ponto A, ele tem que, no caso, possuir uma imagem. Se o ponto A não possuir uma imagem, se o valor de A em x não possuir uma imagem, automaticamente dizemos que não existe f de A. Então, para a função ser contínua, a primeira regra, ou a primeira condição, tem que ser a existência de f de A, certo? Ou, em outras palavras, o A deve possuir imagem. A segunda condição é que nós temos um limite aí da função quando x tende a A. Se ele vai ser igual a f de A, então, necessariamente, esse limite dessa função f de x, quando x tende a A, tem que existir. Então, se não existir, não tem como a função ser contínua. E, por fim, a igualdade dos dois. A igualdade do limite da função, quando x tende a A, ser igual à imagem de A, ou igual a f de A. Certo? Para ficar mais fácil da gente entender, vamos ver alguns exemplos e fazer algumas análises de algumas funções. Então, vamos verificar se as funções que são dadas a seguir são contínuas ou não em determinados pontos. E também vamos analisar em outros intervalos. Vamos considerar de início a função f de x igual a 2x mais 1. É uma função de primeiro grau. Construindo o gráfico dessa função, nós teríamos um gráfico como este. Tá? Então, aí ele traz um ponto 1 e 3. Então, vamos analisar esta função no ponto x igual a 1. Então, como esse 1 ele tem imagem igual a 3, automaticamente a gente já tem a primeira condição já correspondida. Ou seja, existe o f de A, ou o A, que nesse caso é 1, ele possui uma imagem que é o 3. Logo, nós podemos dizer que f de 1 é igual a 3. A segunda condição diz da existência do limite de f de x. Como nós temos uma função aí, e essa função possui esse gráfico que está bem aí à nossa direita, a gente pode fazer análise desse gráfico quando o nosso x se aproxima de 1 pela esquerda e pela direita, ou vice-versa. Então, vamos analisar qual que é o limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda, ou seja, ele está chegando aqui, conforme mostra o nosso gráfico aqui, pelo lado esquerdo, ó, chegando quanto mais próximo de 1. Então, quanto mais próximo de 1 estiver o nosso x, mais próximo de 3 estará o nosso y, ou seja, a nossa função vai estar chegando em 3. Aí nós podemos dizer que o limite dessa função, quando x tende 1 pela esquerda, é igual a 3.
Temos que também fazer análise dessa função quando o limite dela tende a 1 pela direita. Ou seja, quando vem de valores maiores que 1 e vai chegando bem próximo de 1. Então, nesse caso aqui, quando ela chega próximo de 1 pela direita, nós podemos observar que o nosso y, a nossa função, chega próximo de 3 também. Assim, nós também podemos dizer, podemos afirmar que o limite desta função, quando x tende a 1 pela direita, também é igual a 3. Assim, como nós vimos lá nos limites laterais, se os limites laterais são iguais, logo o limite daquela função, quando x tende àquele valor, será igual ao valor dos limites laterais. Ou seja, nesse caso aí, o limite da função f de x, quando x tende a 1, é igual a 3. Então, observe que já atendemos a segunda exigência, né? Que é a existência do limite de f de x. Agora, basta a gente comparar o valor de f de a, que deu 3, e o limite de f de x, que também deu 3. Assim, a gente consegue verificar que a terceira condição também foi atendida. Ou seja, que o limite de f de x, quando x tende a a, é igual a f de a. Assim, a gente pode afirmar que esta função que foi dada, ela é contínua no ponto A. Nesse caso dessa função, além dela ser contínua no ponto A, a gente pode dizer que ela é contínua para todos os reais, tá certo? Já que é uma função linear. No segundo exemplo, vamos considerar a função agora sendo f de x igual a 2x mais 1, se o x for diferente de 1, e ser 4 se o x for igual a 1. Então, o gráfico dessa função seria esse gráfico que está ao lado. Então, observe que quando o x for igual a 1, o valor que está relacionado, que está correspondendo com esse 1, seria o 4, né, que é intervalo fechado lá em cima, certo? Então, o 1, ele tem imagem, que é o 4. Nesse caso, a gente diz que a f de 1 é igual a 4, certo? Vamos analisar os limites laterais. Então, o limite dessa função f de x, quando x tende a 1 pela esquerda, seria aqui pelo ladinho esquerdo, aqui no nosso gráfico. Então, observe que quanto mais próximo de 1 está o nosso x, mais próximo de 3 vai estar o nosso y. Assim, a gente diz que o limite de f de x, quando x tende a 1 pela esquerda, é 3. Analisando, quando o limite da função f de x tende a 1 pela direita, ou seja, do outro lado. Então, quando ele vem dos valores maiores para os valores menores. Nesse caso, a gente pode ver o gráfico, a linha do gráfico, sempre chegando perto também do 3, né? Tá certo? Então, nesse caso, a gente diz que quando x tende a 1 pela direita, o y tende a 3. Logo, o limite de f de x com x tendendo a 1 pela direita também é igual a 3. Assim, concluímos que o limite da função, quando x tende a 1, será igual a 3. No entanto, observe que aqui o limite da função deu 3, só que a imagem do 1 deu 4, certo? Aí nós temos que o limite da função, quando x tende a a, é diferente do f de a. Nesse caso, a gente pode afirmar que essa função ela não é contínua nesse ponto A, ou seja, nesse ponto 1, em x igual a 1, certo? Então, para x igual a 1, a função não é contínua. No entanto, o fato dela não ser contínua no x igual a 1 não quer dizer que ela não possa ser contínua em outros intervalos. Tá? Se você observar a reta,
ela é contínua em toda a extensão, em todos os reais, exceto quando x é igual a 1. Então, a gente pode dizer que essa função f é contínua em todos os reais menos 1, pois para todos os reais, para todos os valores de a pertencentes aos reais menos 1, sempre a gente tem essa condição do limite atendida. Ou seja, que o limite da função f de x quando x tende a a, né, vai ser igual ao limite de limite de 2x mais 1 quando x tende a a. Substituindo, seria 2a mais 1, que vai dar o mesmo valor que a f de a. Tá certo? Então, só não existe continuidade aí, portanto, como eu falei, no x igual a 1. Vamos observar essa outra função. Nessa função aqui, nós temos x mais 1 se o x for menor ou igual a 1 e 1 menos x se o x for maior do que 1. Nesse caso, o gráfico da função ficaria assim. Então, observe aí no gráfico que quando x for igual a 1, observe que ele está relacionado lá com o 2, ó, intervalo fechado lá no 2. Isso significa que o 1 tem imagem. Se 1 tem imagem, quer dizer que ele tem, né, a f de a, ou seja, a f de 1 é igual a 2. Agora veja o que acontece com os limites laterais. Ó. Se você tiver o limite de f de x, quando x tende a 1 pela esquerda, ou seja, você vai chegando próximo de 1 pelo lado esquerdo, observe que a sua reta, né, ou o seu y, vai estar subindo, chegando lá próximo de 2. Assim, a gente diz que o limite dessa função, quando x tende a 1 pela esquerda, é igual a 2. Agora, observe, se você tem os seus valores, né, de x tendendo a 1 pela direita, ou seja, dos valores maiores para os menores. Então, observe que quando o seu valor de x vai chegando próximo de 1 pela direita, o nosso y vai chegando próximo de 0, que é a linha do x, tá certo? A linha do x é quando o y é nulo. Assim, nós temos que o limite dessa função, quando x tende a 1 pela direita, será igual a 0. Assim, nós temos os dois limites laterais diferentes. Se os dois limites laterais são diferentes, significa que a função não possui limite, ou que o limite dessa função não existe, tá certo? Aí, se não existe limite, logo, a função não é contínua neste ponto 1. Ou seja, para x igual a 1, a função não é contínua. No entanto, a gente pode observar que nos outros intervalos a função pode ser contínua. Ela só não é contínua mesmo quando x for igual a 1. Então a gente pode dizer que ela é contínua em todos os reais menos o 1. Pois nas outras situações a gente atende a definição. Ó. Porque se o a for maior do que 0, nós teríamos o limite de f de x quando x tende a a, que vai ser igual ao limite de 1 menos x, que é a definição para x maior que 1, quando x tende a a. Então ficaria 1 menos a, que vai dar o mesmo valor de f de a. Agora, se o a for negativo, for menor que 1, então o limite de f de x quando x tende a a vai ser igual ao limite de x mais 1 quando x tende a a, que é a condição lá que foi dada no início da função. Assim, nós temos a mais 1, que vai também ser igual a f de a. Tá certo? Então, novamente repetindo, esta função ela só não é contínua no x igual a 1. Outro exemplo. Nesse exemplo, nós temos a função
f de x igual ao módulo de x dividido por x. Seria uma função como essa. Então, logo de cara aqui, ó, a gente já percebe que esta função ela não está definida em x igual a zero. Por quê? Porque o zero nunca pode ser denominador. E no gráfico a gente já pode observar que x igual a zero não possui imagem, né? Logo, nós não temos f de zero, ou, em outras palavras, f de a. Então, nesse caso, né, como eu falei, a função é definida apenas em R, excluindo zero. Então, ela não está definida no zero. Assim, não podemos, né, faltou ler aí, não podemos afirmar que f é descontínuo em x igual a zero, pois o x igual a zero não pertence ao domínio desta função. Então, não tem como você falar que é descontínua em algo que não pertence, algo que não existe, certo? Agora, se você analisar a nossa função aí, observe que ela vai ser uma função constante, né, igual a 1, se o x for positivo, e uma função constante, que é igual a menos 1, também se o x for, no caso aqui, negativo, for menor que zero. Então, se você observar ambos os lados aí, tanto no x maior que zero quanto no x menor que zero, a gente pode dizer que essa função é contínua nesses intervalos. Então, a função f é contínua em R, né, excluindo zero, pois para todo A pertencente aos reais, exceto zero, nós vamos ter as seguintes condições. Primeiro, se o A for maior que 1, então o limite de f de x quando x tende a A vai ser igual ao limite de 1 quando x tende a A, que é igual a 1. E 1 é o f de A. Agora, se o x for menor que 1, então o limite da função f de x quando x tende a A vai ser igual ao limite de menos 1 quando x tende a A. O limite de menos 1 é menos 1, que é igual a f de A, né, quando A é negativo. Assim, nós podemos afirmar que esta função é uma função contínua, exceto no ponto x igual a zero, certo? Mais um exemplo, vamos supor esse exemplo aqui também, a função f de x igual a x ao quadrado menos 1, dividido por x menos 1. Então, o gráfico dessa função seria o gráfico que está aí apresentado. Então, observe que no ponto igual a 1, já dá para a gente observar que ele não possui imagem, porque lá na reta nós temos o intervalo aberto quando nós temos o valor x igual a 1. Nesse caso, de cara, já dá para a gente dizer que não é contínuo, ou seja, que essa função não está definida em x igual a 1. Logo, né, nós podemos dizer que f é descontínuo em x igual a 1, pois o x não pertence ao nosso domínio. Tá? Veja que no restante da reta, a nossa função é contínua, tá? Para os outros valores reais, ou para x igual aos demais reais, menos o 1. Pois para todo A pertencente aos reais menos 1, nós vamos ter as condições definidas. Ó. A função f é contínua nos reais, exceto o zero. Desculpa, que seria reais menos 1. Pois para todo A pertencente nos reais menos 1, nós vamos ter essa condição. Limite de f de x quando x tende a A é igual a x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1 quando x tende a A. Nesse numerador aí, ó, o x ao quadrado menos 1, isso aí é uma diferença de 2 quadrados. Então,
ficaria x menos 1 dividido por x menos 1, isso aí podemos simplificar. Sobraria apenas limite de x mais 1, quando x tende a A, é igual a A mais 1. Logo, é igual ao valor do f de A. Então, nesse caso, a gente pode afirmar que essa função é contínua em todos os reais, menos no 1, no x igual a 1. E ela é descontínua no x igual a 1. Então, tá aí. Para a gente fazer as análises das nossas funções, basta que a gente observe o gráfico quando a gente tiver, ou quando a gente não tiver o gráfico, a gente faça apenas a verificação das nossas três condições. Então, nós paramos por aqui. Qualquer outra dúvida que tiver, a gente vai nos falando e tirando essas dúvidas aí pelos nossos comentários. Até mais.